Sou o padre William Guimarães, sou padre na comunidade Canção Nova, sou natural de Minas Gerais. Atualmente, como padre, exerço a minha missão junto aos nossos seminaristas, trabalho no nosso seminário na Canção Nova. Sou padre só há 2 anos, muito feliz, muito realizado por essa vocação que Deus me confiou, sobretudo a partir da história que eu vivi com Ele, no sofrimento, na dor, que de fato confirma e chancela a minha vocação à Canção Nova e ao sacerdócio. O acidente foi no dia 30 de agosto de 2016. Nós estávamos viajando para a cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. No final da nossa viagem, o carro onde eu estava se envolveu num gravíssimo acidente. Nós perdemos o controle do carro, vivemos um semi-capotamento e uma colisão com um outro caminhão que vinha na direção oposta. Fomos literalmente esmagados por esse caminhão. Eu tive várias fraturas no corpo todo, no rosto, no ombro, na coluna. Minha coluna ela fraturou-se em 3 partes e as piores fraturas foram as fraturas de costelas que causaram então a perfuração dos pulmões e eu fiquei em estado gravíssimo. Imediatamente entrei em coma, com uma hemorragia interna muito grande dentro dos pulmões. Foi mais ou menos nesse estado que eu cheguei no hospital naquele dia 30 de agosto. 7 dias depois do acidente, eu entrei num quadro de infecção generalizada. A bactéria que estava nos meus pulmões, ela se espalhou por todo o meu corpo. E naquele momento eu fui totalmente desenganado pelos médicos. Eles já não tinham mais o que fazer do ponto de vista clínico, médico. Eles administravam os melhores antibióticos, os mais modernos, mas o meu corpo não reagia. Foi nesse momento que veio então uma sentença mesmo de morte. Os médicos disseram, no dia 6 de setembro de 2016, na noite daquele dia, eles disseram que eu poderia morrer a qualquer momento. Não tinha qualquer perspectiva humana de sobrevivência. E aí, a partir disso, entra de fato a ação sobrenatural de Deus, a partir da fé do Padre Jonas, que contagiou também uma multidão de vidas que rezaram por mim, se uniram a ele, se uniram à Canção Nova naquele tempo, pedindo a Deus que me devolvesse a vida e a saúde. O que eu acho bonito, e talvez pode parecer até um pouco estranho, é que estar tão perto da morte nos ensina a viver. Quando eu tive acesso a todos os laudos, exames, tudo que os médicos publicaram a respeito do meu quadro e que eu pude entender depois do coma a gravidade do que eu vivi, isso de certa forma me responsabiliza ainda mais com a minha vocação, com a escolha que eu faço por Deus e eu diria com o chamado à santidade. A proximidade da morte, eu acredito que ela simplifica a nossa vida. A gente para de perder tempo com aquilo que não é o essencial neste mundo. É uma experiência de desapego, é um sofrimento que nos desapega deste mundo e, de certa forma, as coisas ficam mais simples. Eu acredito que esse é o grande legado desse sofrimento na minha vida. Sim, o Padre Jonas, quando ele recebeu a notícia de que eu estava em infecção generalizada, ousadamente ele foi para a televisão, celebrou no dia seguinte, dia 7 de setembro de 2016, a missa das 7 da manhã. E nessa missa ele fez aquela convocação que ele chamou de SOS William, clamando ao povo que se unisse a ele, a Canção Nova, para que rezassem pela minha recuperação. Então, gente, eu estou proclamando aqui, agora, nesse momento da missa, SOS William. Meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, você que está nos acompanhando, nos vendo, nos escutando pelo rádio, nos acompanhando pela internet, você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, unamo-nos nesse SOS William para que os primeiros sinais que já foram dados verdadeiramente possam ser eficazes e nós tenhamos, assim como temos o Padre Murilo, tenhamos também o Padre William. Diga comigo, Senhor, dá-nos o Padre William. Repete com mais convicção. Senhor.
isso, assim como nós tivemos o Padre Murilo, Senhor, que tenhamos o Padre William, e você imagine que festa nós vamos fazer no dia da sua ordenação, como fizemos festa no dia da ordenação do Padre Murilo. E o bonito é que o Padre Jonas rezava para que Deus me devolvesse a vida e a saúde para que eu pudesse continuar neste mundo e ser padre. Eu era seminarista na ocasião, então esse foi o grande levante que o Padre Jonas fez. Dai-nos o Padre William. E ele dizia, e mandava o povo repetir. Muita gente de fato achou que o Padre Jonas estava ficando louco, ou que ele iria passar vergonha diante do povo, diante da televisão, porque de fato a minha morte era certa do ponto de vista clínico. Acho que depois quem passou vergonha foi o povo, né? De ver que o Padre Jonas estava certo, de acreditar naquilo que Deus plantava no coração dele, que ele queria minha vida, Deus ainda me queria neste mundo para cumprir a vocação, sobretudo a vocação sacerdotal. Foi bonito que no dia que eu fiquei padre, no dia da ordenação, o Padre Jonas ainda estava doente, nós fomos lá na casa dele depois da ordenação e ele me abraçou, olhou para mim, sorriu e disse: a vida venceu a morte, citando a Semana Santa, né? Que em Cristo a vida tinha vencido a morte e na minha vida tinha se repetido esse mistério da ressurreição e que eu precisava de fato ser na vida das pessoas esse canal de vida e de ressurreição. O que fica no meu coração é a radicalidade da vida de santidade pela proximidade da morte. Então o tempo todo é como se essa história se acendesse dentro de mim de novo, dizendo: eu não posso perder tempo, eu preciso correr atrás do caminho da santidade, daquilo que Deus me pede, mas também preparar um povo. Teve um dia que eu ouvi do diácono Nelsinho dizendo para mim que essa história tem que ser repetida muitas outras vezes. Eu não posso me cansar dela, eu não posso me cansar de dizer, de contar para muita gente, na televisão, na Canção Nova, onde eu for, porque muitas pessoas também vão precisar dessa história para serem ressuscitadas, sobretudo do pecado e da vida velha que vive. Então essa é uma grande intuição que eu trago, de que essa história não é minha. Ela é da Canção Nova, ela é uma história da igreja, do povo, daquelas pessoas que rezaram e daqueles que ainda vão conhecer essa história, para que, tocados por ela, eles possam então se decidir por uma vida de santidade que seja radical. A gente está fazendo esse documentário do Purgatório, e o Purgatório, eu diria, é um estágio para quem não fez o dever de casa. Para quem viveu neste mundo, mas perdeu o tempo de construir o mérito, que é o tempo que nós estamos neste mundo, o tempo para construir méritos. Depois que deixamos esse mundo, vem o julgamento, o juízo particular. Então, o acidente, a história que eu vivi, o milagre, me convida a aproveitar bem este tempo que Deus me dá, o tempo da vida, para não vivê-lo de qualquer forma, vivê-lo de todo o meu coração, amando a Deus, lutando para ser santo, para agradá-lo e também para levar outras pessoas a essa experiência de ressurreição e de santidade.